Olá, eu sou Cibele Cruz, criadora do método Nação Aprovada, e neste vídeo eu vou te contar quais são os 5 maiores erros que os concurseiros cometem antes de começar a estudar ou que os concurseiros ainda estão cometendo por aí. Pode ser que você esteja cometendo um desses erros ou pode ser que eu vá evitar que você cometa esses erros. Então fique comigo até o final, vai valer a pena. Depois deixa nos comentários se você está cometendo um desses erros ou se você passou ileso nesses erros. Você não comete nenhum, você está belezinha para seguir no seu caminho, beleza? Vamos lá. O primeiro grande erro que as pessoas cometem quando vão estudar para o concurso público é esperar um edital sair para começar a estudar. A gente tem a vaga ideia de que quando o edital sai, eu tenho um tempo até a prova de 2 meses, de 3 meses, que se eu der o meu melhor nesse tempo vai ser o suficiente para eu conseguir essa aprovação. Na hora que o edital sai, a gente tem a vaga ideia de que aquela ali é a melhor oportunidade para nós, porque a gente consegue ver quando é a prova, onde é a prova, quais as matérias vão cair na prova, mas essa é uma falsa impressão. Por quê? Pense bem, aqui está o marco, sai o edital, tá? Antes de sair o edital, pessoas já estão estudando para aquele concurso. 3 meses, 6 meses, às vezes 1 ano. Elas vêm acumulando conhecimento em todo esse período antes de sair o edital. Sai o edital aqui, depois de 2 meses, 3 meses tem a prova. Vem você que não está estudando antes, ou seu amigo, nesse caso avise ele, e quer, logo quando sair o edital, começar a estudar tudo que essas pessoas já vêm acumulando há meses e há anos, talvez há anos. Você quer fazer tudo isso e condensar em 3 meses e passar na frente de todos esses concorrentes. Não, que loucura! Qual que é a lógica disso? Nenhuma, porque o seu concorrente está angariando mais conhecimento, sedimentando mais o conhecimento dele, repetindo. É claro que ele vai estar muito mais preparado para essa prova do que você, que vai ter só 3 meses para ver todo aquele conteúdo sem sedimentar, sem revisar, sem se aprofundar naquele conteúdo, tá? Então, um enorme erro é estudar logo depois que sai o edital. Qual que é a minha dica para você nesse tópico? Existem vários sites de concursos aí, tem o Estratégia de Concurso, por exemplo, e fóruns de concurseiro, que você consegue ver quais são os concursos previstos para saírem naquele ano. Os próprios sites falam, olha, o último concurso desse órgão se encerrou no ano passado. E de acordo aqui com o quadro de carreiras, tem 400 cargos vagos, por exemplo. É bem provável que esse concurso vá sair naquele ano, tá? Então eles conseguem fazer uma previsão bem próxima do real ali, de quais concursos vão sair. Vai lá nessa lista, dá uma olhada no concurso, dá uma olhada onde vai trabalhar, o que vai fazer, qual que é o salário, qual matéria tem que estudar. Escolha um que se adapta a você, escolha um com o qual você se identifique melhor e comece a estudar para ele, para você garantir que quando sair o edital, você já vai estar preparado. E aí você não vai ser mais essa pessoa que pega do edital daqui até a prova. Você vai ser aquele camarada que vem acumulando conhecimento e chegando aqui vai derrubar todo mundo que começou a estudar depois que saiu o edital, beleza? Então vamos agora para o segundo grande erro. O segundo grande erro das pessoas que estudam para concurso público é pular de galho em galho. Eu costumo dizer que é brincar de mico estrela, né? Ficar pulando de galho em galho. O que é isso? Se fazer toda prova que aparece. Achar que toda prova que aparece é uma prova para você passar, é uma oportunidade perfeita para você passar. O que acontece com essas pessoas? Elas estão quase iguais às pessoas que estão esperando o edital sair para começar a estudar. Porque a única diferença é que elas vêm estudando para várias provas, assim, há vários tempos, né? Mas a ideia é a mesma, ela espera sair o edital para estudar para aquela prova. Sai um outro edital e estuda para aquela prova, sai e estuda para aquela prova. Deixa eu colocar assim bem no papel para você entender, tá? Imagina que em janeiro desse ano você decidiu estudar para uma prova da Polícia Civil e caía Direito Penal. Então em janeiro desse ano você viu Direito Penal. Estudou 3 meses para a prova da Polícia Civil, não passou. Tinha saído do edital, enfim, aconteceram algumas coisas, não estudou por tempo suficiente, não passou. Logo depois saiu uma prova da prefeitura da sua cidade. Na prefeitura da sua cidade não caía Direito Penal. E você foi e começou a estudar para a prova da prefeitura da sua cidade, com leis específicas da prefeitura, alguma coisa sobre água, meio ambiente, enfim, o que quer que caia. Mas não caía Direito Penal. E você começou a estudar para aquilo, foi fazer a prova da prefeitura, não passou. E aí, logo 2 meses depois, saiu o edital de um concurso na área fiscal, que também não caía Direito Penal. Ou seja, a gente já está falando lá de outubro deste ano. E você está desde janeiro sem estudar Direito Penal. Isso eu estou falando de uma matéria. Agora imagina quantas outras matérias não coincidem nessa prova. Então o que está acontecendo? O conhecimento que você está se dedicando para adquirir está sendo esquecido ao longo do tempo. É quase como se toda prova você tivesse que reaprender um assunto novo. Sim, mas não é possível passar? Sim, é possível, mas é bem provável que você vai demorar no mínimo o dobro do tempo para passar dessa forma. Eu não sei você, mas se eu puder te falar, olha, você quer passar em 1 ano ou 2, qual que você escolhe?
Nessa mão você tem sua aprovação em 1 ano, nessa mão você tem sua aprovação em 2 anos. É claro que você vai escolher sua aprovação em 1 ano. Então a gente tem que agir de forma inteligente e estratégica de acordo com isso, tá? Então pensa bem, qualquer prova que aparece não é a melhor oportunidade para você. Não é a oportunidade perfeita para você. Como que eu vou saber se eu devo fazer aquela prova ou não? Em linhas gerais, até tem um vídeo falando sobre isso mais profundamente aqui no canal, mas em linhas gerais, você precisa ver se as matérias que caem naquele concurso, naquela prova que saiu, são pelo menos 60%, 70% das matérias coincidentes com as matérias que você já estuda. Porque senão você vai cair nesse erro de ficar estudando uma coisa nova e esquecendo a antiga, estudando uma nova e esquecendo a antiga, estudando uma nova e esquecendo a antiga, beleza? Então esse é o segundo grande erro. Pular de galho em galho, brincar de mico, estrela, tá? Vamos agora para o terceiro grande erro. Vamos lá. O terceiro grande erro que as pessoas estão cometendo ao estudarem para concurso público é não escolher o que estudar antes de estudar. Como assim, se não escolher o que estudar antes de estudar? Presta bem atenção, fica comigo. Se na hora que você senta para estudar, você não sabe o que você vai estudar, chances são de que você não está sendo estratégico ao longo da sua preparação. Como assim? Na hora que você senta para estudar, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é uma matéria que você tem deficiência. Que você acha que você tem deficiência. Por exemplo, vou te dar um exemplo dos meus alunos, tá? Os meus alunos chegam para mim e falam assim, eu tenho muita dificuldade em informática. Nossa, eu tenho muita dificuldade. Eu falo, mesmo, me conta um pouco mais. Eu já sabendo disso, eu falo, me conta um pouco mais. Não, eu já fiz 3 cursinhos. Eu já estudei por 2 apostilas, mas eu não consigo aprender informática. Eu falo, caramba, nossa, é muita coisa, né? É muito estudo para não conseguir aprender informática. Então tá, então vamos ver. Vamos só fazer uns exercícios aqui para eu ver qual parte da informática você não está conseguindo aprender. Faço assim, esse joguinho com eles, porque eu sei que se eu falar que eu vou testá-los de logo, eles vão falar que não. Então ali eu peço para eles resolverem cerca de 30, 40 exercícios e pasmem, o rendimento deles chega a bater 90% em informática. Mas o que aconteceu? Lá atrás, eles tiveram uma resistência, uma dificuldade com a informática muito grande e vieram repetindo isso ao longo do processo. Qual que foi a consequência? Informática é a matéria que eles mais estudaram, porque continuavam na cabeça que tinha deficiência em informática, que tem deficiência em informática, tem deficiência em informática. E sabe o que acontece? Português, que era uma matéria que ele tinha super facilidade, e ele fechava 90% das provas, foi caindo. Agora, hoje em dia, ele faz 60%. Por quê? Porque ele parou de estudar português para estudar só informática, que é o que ele achava que ele tinha deficiência. Então, se você não decide o que você vai estudar antes de estudar, chances são de que você não está sendo estratégico no seu processo. Você senta para estudar e você decide um tópico aleatório, uma matéria aleatória, uma aula aleatória para estudar naquele dia. Eu sempre digo que estudar para concursos não é só estudar para concursos. Para você ser aprovado mais rápido, você precisa se medir ao longo do processo de forma que essas medições vão alterar o seu resultado. Deixa eu ser mais claro. Se você tem alguma ferramenta ou se você tem um método que te ensina a ver qual que é o seu rendimento em uma matéria, qual que é o tópico daquela matéria que você está sendo mais deficitário, você consegue equilibrar os seus estudos muito melhor para chegar na hora da prova e bater na nota de corte. Por exemplo, às vezes o aluno fala para mim, se eu tenho muita dificuldade em português, meu rendimento em português é baixo, e quando eu vou olhar, tem um tópico em português que está derrubando esse rendimento. E é um tópico que cai em muitas questões, então esse tópico está derrubando, mas os outros, o rendimento está altíssimo. E o que você fica repetindo? Tem dificuldade em português, não consigo ir bem em português, meu rendimento em português não é bom. Na hora que você vai analisar, não é em português, é em crase, por exemplo, ou é só em verbos. É uma coisa que está te derrubando. Então, se você senta para estudar hoje, fala, nossa, o que eu vou estudar hoje? Se você tem esse tipo de pensamento, olha o seu processo. Tem grande chance de você não estar sendo estratégico, não tá fazendo com que sua jornada seja o mais rápido possível. Como que você consegue curar isso? Como que você consegue ser estratégico? Procurando um método, porque o método vai te ensinar o passo a passo, vai te dar as ferramentas para você se medir, vai te ensinar a se medir para você agir de forma mais estratégica. Eu tenho um método que se chama Nação Aprovada, mas ainda que você não escolha a Nação Aprovada, que você escolha outras pessoas, ou enfim, o que quer que seja, eu verdadeiramente te indico que se você senta hoje e não sabe o que você vai estudar, eu indico que você comece logo, procure logo um método para você ser aprovado mais rápido, tá? Pode ser que você esteja estudando aquilo que você acha que tem deficiência e nem tem deficiência mais. Ou mais, quando a gente decide o que vai estudar e não tem uma organização, a gente acaba estudando muitas horas de uma matéria, pouquíssimas de outras, esquece de revisar, não consegue incluir a revisão ali no processo, tá? Então esse erro se chama sentar para estudar sem antes saber o que você vai estudar, mas olha tudo que esse erro engloba. Esse erro mostra para mim, quando a pessoa fala isso, que há uma falta de estratégia no processo dela para que ela seja aprovada mais rápido, beleza? Quarto grande erro.
O quarto grande erro das pessoas que estudam para concurso público, deixa eu só fazer uma pausa. Se você se identificou até agora com algum desses erros, já deixa aqui nos comentários, ou se dá uma nota aí no papelzinho para deixar depois. Eu quero saber quantas pessoas se identificaram com qual erro e tal. Enfim, isso é muito legal. Eu gosto de saber disso para ver se o que eu falei fez sentido para vocês. Então, se o que eu falei fez sentido para você até agora, depois anota aí, depois deixa no comentário se algum desses erros você está cometendo, beleza? Vamos lá para o quarto grande erro. O quarto grande erro que as pessoas cometem ao estudar para concurso público é o chamado efeito W nos concursos públicos. Que efeito W é esse, Belo? Eu nunca ouvi falar disso, nunca ouvi falar disso em física, nunca ouvi falar em nada. O que é efeito W? Efeito W, pensa bem, como que é um W? Começa com uma perninha alta e aí você desce a perninha lá embaixo, depois você tem uma perninha no meio, depois você desce a perninha, depois você tem uma perninha no alto. E o que significa esse efeito W nos concursos públicos? Que no primeiro dia você vai estudar 10 horas líquidas, talvez 12 horas líquidas. E o que vai acontecer no seu segundo dia? Você vai estar de cama, não vai estudar 0 horas. Aí passado o segundo dia, você está um pouco mais recuperado, você vai para o terceiro dia, você vai com tudo que você pode e estuda 6 horas líquidas. Passado esse dia, você está cansado de novo, porque acumulou o cansaço do primeiro dia. Você vai estudar 0 horas de novo. E às vezes vai ficar um dia estudando 0 horas, 2 dias estudando 0 horas. Depois, quando você se recuperar, você vai querer estudar 12 horas de novo. Isso é extremamente prejudicial. Primeiro motivo que isso é muito prejudicial, porque depois que se passam ali 4 ou 5 horas líquidas que você está estudando, o seu rendimento vai caindo gradativamente ao longo do dia. Então, quando um aluno me fala que estudou 10 horas líquidas, a qualidade dele foi se perdendo ao longo dessas 10 horas. Consegue entender? E outra coisa, é muito difícil, a não ser que você esteja num período pós-edital de extrema motivação e correria no tempo, é muito difícil de você se manter um processo de estudos por 6 meses estudando 10 horas líquidas, 11 horas líquidas, porque isso significa que você praticamente não vai fazer mais nada na vida. Você não vai numa academia, não vai sair com os amigos, não vai ficar com a família, não vai assistir um filme com seu filho, nada. Porque 12 horas líquidas vão ocupar mais ou menos 16 horas do seu dia e as outras 8 que sobram para você dormir. Tá? Então é muito difícil de se sustentar isso. E as pessoas vão com uma expectativa irreal. Por quê? Na hora que eu começo a estudar para concurso público, na hora que sai um edital, eu quero fazer aquilo acontecer. Eu quero passar rápido, eu tô com gás, eu quero fazer isso de verdade. E aí o que a gente entende? Erroneamente, que a gente deve estudar o máximo que a gente conseguir. E não é bem assim, tá? Sim, você deve estudar o máximo que você conseguir, mas isso tem um limite, que é o limite do seu cansaço mental, para você conseguir replicar isso ao longo dos dias. Então, o efeito W não é indicado, o efeito que é indicado é a consistência durante os dias. Se você reduzir de 10 horas líquidas para 3, mas você conseguir fazer 3 horas líquidas todos os dias, eu sei que essas 3 horas vão ter sido com muita qualidade, que você vai ter frequência ao longo da sua semana. Ou seja, o que você estudou hoje, você vai conseguir replicar amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e vai construir toda aquela base sólida, todo o aprendizado solidificado, por causa dessa consistência, tá? Então, a maioria das pessoas, isso acontece não só com quem está começando, tá? Isso também já acontece com quem está estudando. Elas estão no efeito W. Um dia ela estuda 8 horas, no outro dia ela consegue estudar 2, no outro dia ela estuda 6, no outro dia ela para, e aí acontece um evento, aí ela para de novo, e ela vai retomar, às vezes, só uma semana depois, tá? Esse é um erro muito, muito grande. No concurso público, um dos maiores princípios, se eu puder falar para você, é a consistência dos seus estudos. Ainda que você tenha que reduzir as horas, mas seja consistente, beleza? Esse foi o quarto erro. Vamos agora para o quinto e último erro. O quinto e último erro das pessoas que estão estudando para concurso público é que elas não vão para a guerra. Como assim não vão para a guerra? Assim, que guerra é essa? Né? O concurso público é uma guerra todo dia. Que guerra que elas têm que ir? Elas já estão indo todo dia ali naquela guerra para estudar. Que guerra é essa? Bom, imagina um soldado que vai lutar numa guerra, mas que ele não se preparou para a guerra. Ele não sabe direito onde que ele vai pisar, como que ele vai identificar se tem uma bomba ali no terreno, ele não sabe rastejar, ele não sabe atirar, como que ele vai para a guerra? Super despreparado. Qual que é a chance desse soldado? Que ele vai ser abatido, que ele vai morrer naquela guerra, o mais rápido do que os outros soldados que não treinaram. O dia nem começou, meu. Mas eu já fui derrotado já umas 6 vezes. E por que eu tô trazendo isso pra vocês? Porque tem muitas pessoas que não gostam de fazer exercícios. Não gostam de fazer exercícios porque se você estudou um tópico durante toda a semana ali, chega no final, você tem que fazer um exercício, você perceber que você foi mal, você vai achar que toda aquela semana não adiantou de nada. Então você tem medo de se testar e achar que o seu aprendizado não foi suficiente, porque você começa a achar que nunca vai ser, que aquele aprendizado nunca vai ser o suficiente para você passar no concurso.
Mas lembra que eu falei? O concurso é um aprendizado que vai sendo construído, que vai sendo solidificado. Não é um aprendizado que eu pego, coloco na sua cabecinha e falei, pronto, toma, você aprendeu. Agora tá com você, te entreguei. Não é assim que funciona. É uma coisa que vai sendo construída. E quando você não faz exercício, ou quando a gente ensina a fazer simulado, mas as pessoas não querem simular a situação da prova. Se não quero simular a situação da prova, porque se eu for mal, eu vou achar que eu nunca vou passar. E até uma coisa delicada, mas eu preciso te dizer, você vai muito mal antes de ir muito bem. Não existe, é como um soldado que vai para a guerra pela primeira vez, por mais que ele tenha treinado, a primeira guerra dele vai ser muito pior do que as outras. As outras ele já vai estar mais experiente, vai saber mais a maldade do outro soldado e tudo mais. Concurso público é a mesma coisa, tá? Então, deixa eu trazer um outro exemplo que eu acho que vai ficar mais claro para você. Imagina que você quer tirar carteira, tá? Você quer tirar carteira e eu te falo, olha, tem esse livro aqui, tem 500 páginas, esse livro fala sobre tudo, estamos na prova de direção, tá? Tudo sobre como dirigir. Aí você começa a ler o livro, aí fala assim, olha, você vai entrar no carro, o freio de mão tá puxado, você pisa no freio, abaixa o freio de mão, depois você pisa na embreagem e aí você engata a primeira marcha. Aí você pisa no acelerador e à medida que você for tirando o pé da embreagem, você vai acelerando. E você tá lendo aqui, não tem, nossa, faz todo sentido, vai tirando, puto, vai levantando o pé, não, faz todo sentido. Gente, que livro bom, maravilhoso, beleza. Acabou o livro? Acabou. Te coloco num carro. Quais são as chances de você ligar esse carro e na primeira vez que você tirar o pé da embreagem, esse carro morrer? Enormes, porque você não estava no campo de batalha, você não foi pro carro tentar dirigir, não importa o quanto você soubesse sobre aquele processo de direção, você não estava no carro tentando dirigir. Imagina no esporte, te dou um livro de golfe, e o livro ensina tudo sobre golfe, como você deve pegar no taco, a velocidade que você deve dar na tacada, onde você deve tacar no buraco, não sei nada de golfe, tá? Tô até precisando desse livro, inclusive. Mas enfim, ele ensina tudo sobre golfe. E eu te coloco num campo de golfe. Qual que é a chance de a primeira vez que você for pegar no taco, você errar a bola, não conseguir nem bater na bola? São muito grandes, porque não adianta o quanto você souber aqui, se você não praticar para o que o seu inimigo pega de você, porque a banca pega de você. Se a banca vai te testar com exercício, não adianta você ter só conhecimento. A banca te coloca em pegadinhas, tá? Vou dar um exemplo de um aluno meu, ele sabe muito, até hoje. Ele sabe muito de qualquer coisa jurídica. E antes de chegar para mim, ele vinha estudando aí há 4 anos mais ou menos, de forma muito profunda. Ele sabia a nível de mestrado e doutorado, todo aquele assunto, ele perguntava saber tudo. Mas aí chegava na hora da prova, que ele não tinha feito antes, ele não se testava, ele muito perfeccionista com ele mesmo, não queria se testar, chegou na hora da prova não foi bem. Por quê? Se ele tinha uma capacidade e um nível de conhecimento muito maior do que todos os outros candidatos? Porque ele não tinha treinado para aquela batalha. A prova cobrava lei seca e ele estava se aprofundando nos livros, ele estava se aprofundando nos doutrinadores. Ele não tinha visto como que aquilo é cobrado na prática. Quando você chega para fazer um exercício, quanto mais exercício você faz, quando você chega para simular uma prova, você vai ver o que a banca tem cobrado. Como a banca tem cobrado aquele assunto. Eu vejo que a raciocínio lógico, ela sempre coloca esse exercício aqui, olha, ela sempre vai pegar o exemplo das torneiras. Não, eu já vejo que em direito civil ela vai cobrar lei seca. Não, nessa parte aqui vai cobrar jurisprudência. Se você não faz exercício, como você vai saber o que a banca quer de você na hora da prova? E aí você vai entregar na hora da prova, muito provavelmente, uma coisa que a banca não quer. Isso não vai dar certo, tá? Então, o quinto grande erro, por um medo nosso de fracassar, por um medo nosso de ser inadequado, por um medo nosso de não conseguir, é não ir para o campo de batalha. Mas lembra disso, se você não for, na sua primeira guerra, você vai ser abatido. E mesmo que você se teste nos exercícios, nas provas, chances são de que você vá muito mal até você começar a ir bem. É um treino. Não sei se você já tirou carteira, mas quanto tempo a gente demora para conseguir dirigir de forma natural, no automático, sem ter que pensar em tudo, sem ter que olhar para o retrovisor? Quanto tempo isso demora para acontecer? Porque a gente vai praticando ali todos os dias. É uma prática reiterada. Beleza? Então, quinto grande erro é esse, não ir para o campo de batalha. Não seja soldado, não seja jogador de golfe que não sabe pegar no taco, mas sabe tudo na teoria. Não seja um instrutor que às vezes não sabe dirigir, mas sabe tudo da teoria. Seja o cara da prática, porque é a prática é que vai te testar para você, na prática, conseguir essa vaga, beleza? Então vamos recapitular. 5 grandes erros de quem estuda para o concurso público, esteja começando, ou já seja intermediário ou até avançado. Primeiro grande erro, estudar quando sai o edital. Deixar para estudar quando sai o edital. Segundo grande erro, síndrome do mico-estrela, pular de galho em galho. Terceiro grande erro, não escolhem o que estudar antes de começar a estudar, e isso indica para nós todo um erro de estratégia ao longo do processo que eu já expliquei aqui. Quarto grande erro, efeito W, estudar muito num dia, não estudar no outro, estudar muito num dia, não estudar uma semana. Quinto grande erro, não ir para o campo de batalha, não se testar, não fazer provas, não fazer exercício.
beleza? Espero que esse vídeo tenha sido muito legal pra você. Deixa aqui nos comentários se te ajudou. Deixa seu like, se inscreva no canal pra você ser avisado dos próximos. Sempre vou procurar trazer muito conteúdo pra cada vez mais acelerar a sua aprovação, beleza? Vamos juntos e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.